Bom dia, boa tarde, boa noite, saudações, gafanhotos. Seja você do primeiro ano, né, da classe de Porto Feliz, seja você do terceiro ano da classe de Cerquilho. Sejam bem-vindos a esta aula. Cada sala vai ter ali a sua própria avaliação e ao final, né, da aula aí eu vou passar direitinho a avaliação de cada sala. Esse mês aqui a gente está com essa correria de ETEC de portas abertas, a feira da ETEC, né, para o Cerquilho. Então, vou deixar essa atividade aqui com um bom tempo aí para que vocês possam assistir. Anotem as suas dúvidas, mas não posterguem demais. Não vá deixar ali para a última hora, certo? Sem mais delongas, vamos ali para a nossa aula, que eu dei o título, né, de Reflexões sobre a presença do audiovisual na construção da cosmovisão ocidental pós-moderna. Ó, chique, hein? Bom. Entenderam? Não? Então vou explicar. O que eu quero dizer com isso? A gente vai refletir, né, sobre a presença do audiovisual. Como assim? As telas, as mídias que contêm ali imagem e vídeo. Imagem e som, perdão. Imagem e som em interação, né, em movimento. Então a gente vai refletir sobre a presença desse audiovisual na nossa pós-modernidade, que é um termo assim bem complicado, mas um sociólogo que foge a esse termo pós-modernidade é o Zygmunt Bauman, que ele vai definir essa pós-modernidade como modernidade líquida. Então, na nossa modernidade líquida, o audiovisual é muito presente. E ele está interagindo na construção da nossa maneira de ver o mundo, da nossa cosmovisão ocidental, né, porque temos aí essa expansão que tivemos ali a partir, né, do século XV, XVI, ali da Europa, em rumo, né, aos mares, aí a grande expansão marítima, que vai ali espalhar essa visão de mundo europeu, né, que vai acabar esbarrando com outras cosmovisões e vai ali cada lugar que vai estabelecer o domínio se mesclar, né, num processo de aculturação a outras culturas, mas ainda assim, por conta, né, dessa forma que o mercantilismo se colocou, né, vamos ali ter certos problemas em manter um equilíbrio, né, entre as cosmovisões diferentes. Antes de tudo, né, vamos definir o que é cosmovisão. Eu coloquei uma lente, né, essa é uma lentezinha aqui de câmera que faz essa metáfora, né? Qual que é a lente que a gente enxerga o mundo? Como a partir de que olhar eu enxergo o mundo? É muito de uma visão subjetiva de cada indivíduo que tem sobre o mundo. Eu tenho uma cosmovisão diferente a partir da minha construção enquanto sujeito histórico, né? Enquanto sujeito histórico, eu interajo aí com o meio, também interajo com a cultura, interajo com o campo material e interajo com o campo ideal, né? O campo das ideias. Beleza? Então, cada um de nós temos aí uma maneira de enxergar o mundo. E essa maneira vai se adaptando conforme a gente vai experienciando, né, a vida. E é isso. A gente pode usar esse termo tanto para o micro, né, tanto para o indivíduo, quanto para o macro. Para a gente definir, por exemplo, as cosmovisões das mais diversas culturas. Né? Vou ter uma cosmovisão brasileira, vou ter uma cosmovisão japonesa. Mas, né, também aqui, vou ter aqui dentro do Brasil, vou ter uma cosmovisão cearense, uma cosmovisão mato-grossense, uma cosmovisão paulista. Perceba, né, que se a gente vai afunilando cada vez mais esse conceito, não vai ter tanta diferença. Né? Tipo, entre eu e você, que está me assistindo, podemos ter muita coisa em comum, muita coisa semelhante, que faz com que a gente enxergue o mundo de uma maneira parecida. Temos aí, cada um tem a sua subjetividade. E essa subjetividade, né, para se configurar, né, uma cosmovisão, ela está relacionada com um processo histórico, que eu já vou falar mais sobre isso. Cosmogonia e cosmologia. Eu vou falar rapidinho sobre elas, né? Porque para vocês não confundirem. Porque vai que algum dia você veja ali um texto falando sobre cosmovisão e outro falando sobre cosmogonia, que são duas coisas que acabam aí caindo juntas em um texto e vocês podem confundir as duas coisas. O que é cosmogonia? A cosmogonia é uma explicação, por muitas vezes, na maioria das vezes religiosa, das mais diversas religiões do mundo, sobre como o universo foi concebido, como o universo surgiu, certo? Então temos ali uma cosmogonia egípcia, temos uma cosmogonia maia, já que estou falando em regiões do mundo, temos aí uma cosmogonia europeia. E esta é baseada na cosmogonia judaico-cristã, que coloca ali que Deus criou a luz no primeiro dia, no segundo dia, não lembro, né? Faz tempo que eu li o Gênesis, né? Mas vai criando ali os mares, vai criando as montanhas, vai colocar ali os animais, e assim vai até chegar ali na humanidade, depois Deus descansou, e estamos aí vivendo o início, né, do universo que eventualmente chegará ao fim, vai haver ali o Apocalipse, tanto é que a Bíblia começa do início ao fim, o alfa e o ômega, certo? Que é uma cosmovisão judaico-cristã. Ela é muito diferente de, por exemplo, nesse sentido, vamos dizer, de uma história do início ao fim, ela vai, assim, um ponto muito fora da curva da grande maioria das cosmovisões, das cosmogonias, que também influencia cosmovisões,
que a gente vai ter pelo mundo. Que, por exemplo, tem muitas visões de mundo que traz ali a reencarnação, não tem um começo e um fim. É um ciclo, onde está terminando um ciclo, vai começar outro. Acaba um ciclo, começa outro. Acaba um ciclo, começa outro. Né? Então, temos aí, né, essa formas diferentes de ver o mundo. Por que eu trouxe isso? Né? Assim, imperioso, né, que a cosmogonia vai influenciar na sua cosmovisão, certo? E também temos a cosmologia, que daí já cai no campo da ciência, certo? É o estudo do cosmos. O estudo do cosmos, o estudo do universo, desde a sua origem até as suas expansões e tudo mais. Aí, assim, eu até entraria numa discussão filosófica se a cosmologia é um tipo de cosmogonia, mas não vou entrar muito nisso aqui, porque senão vai ficar comprido. Né? Prometi meia hora, ainda tem bastante slide, tomara que eu consiga. Então, né, estou trazendo tudo isso para que vocês parem para pensar, né, como minha forma de ver o mundo, né, como a minha própria cosmovisão se relaciona com as mais diversas formas de ver o mundo das outras pessoas, certo? Então é bem importante, né, que a gente tenha isso em mente, né, que certas verdades absolutas que acabamos aprendendo que é como tal, que seria, né, uma verdade absoluta, pode não ser, na verdade, não é, né? Porque não existe essa coisa de verdade absoluta, a não ser que a gente vai morrer um dia. Pelo menos essa é a minha cosmovisão. Também para a gente, né, sair dessa ideia de verdade absoluta, né, eu trago aqui essa reflexão de que a nossa maneira de ver o mundo, né, a nossa forma subjetiva de ver o mundo, ela está condicionada, né, a como o material, né, como o mundo se expressa em si só, a materialidade desse mundo. Olha que frase, né? A cosmovisão está condicionada a uma relação dialética com a materialidade dos processos históricos. O que eu estou querendo dizer com isso quando eu escrevo isso? A construção de mundo, a partir da interação aí do ser humano com o material, né, a materialidade, está condicionada à forma como esses seres humanos enxergam o mundo a fim de transformá-lo. Então, o que eu estou querendo dizer nessa frase aí que eu coloquei no slide? Eu acabei de explicar, né, nessa visão de ver o mundo, está relacionado com o material, mas o que seria essa relação dialética? É a ideia, né, de que a gente tem opostos, né, forças opostas, e a sua relação, né, vai trazer ali, vai transformar o meio. A dialética é uma ciência muito antiga, mas que os europeus vão ali se inspirar muito, principalmente a partir do século 18, 19, vão ali se aprofundar na dialética. Rapidamente, aqui, aula de filosofia VaptVupt, você tem uma ideia de que existe um mundo imaterial e existe o mundo material. Existe o mundo das ideias, o mundo ideal. A gente só tem acesso a uma parte, né, desse ideal, e temos aí o mundo terreno, o plano físico. Né? Então, essa noção de você ser, né, dentro desse mundo ideal, e você ter um papel nesse mundo ideal, né, você buscar a essência do seu ser, que é imutável, é uma ideia que foi muito forte no pensamento europeu por muitos séculos. Né? Mas não quer dizer que não existia essa outra forma de ver o mundo que é relacionada à dialética, que vai colocar que não existe nessa coisa de um mundo separado. Os mundos estão todos juntos ao mesmo tempo. Né? E a forma como nós relacionamos é o que faz construir o mundo. Né? Falei também com vocês sobre o materialismo histórico dialético, né, que o Marx vai colocar, que seria essa relação de produção, né, entre uma classe oprimida e uma classe dominante, né, uma classe dominada e uma classe dominante. Perceba que temos dois polos aí numa relação dialética. O dominante manda ali na dominada. Não vou aprofundar tanto aqui agora, mas eu acho que deu para entender essa ideia, né, de que a nossa visão de mundo ela está condicionada, ou seja, ela depende de como é dado ali o processo histórico, né, como são dados os processos históricos, como eles se aplicam ali no mundo material. Beleza? E o vice-versa, né? O mundo material vai ali influenciar na forma como a gente vê o mundo. Bom, então, né, pegando aqui essa ideia, né, das disputas que vamos ter aí de cosmovisões, né, eu trouxe aqui três personagens para que a gente entenda aí, né, que tem essas cosmovisões diferentes, certo? Cada um com o seu objetivo e que cada um deles promoveu, vamos dizer assim, grandes massacres, né? Coloquei ali o Tariq Ibn Ziyad. Quem que foi esse cara? No século VII, ele século VIII, desculpa, coloquei errado aí no slide, lá em 715, 711, acho que é 711, ele vai conquistar Portugal. Ele vai ser o muçulmano que vai chegar, né? Não apenas ele, né? Todas as tropas junto com ele, né? Que vão ali conquistar a Península Ibérica. Temos aí nessa expansão que disputou, né? Uma cosmovisão católica com a cosmovisão árabe, certo? Também coloquei ali Urbano II, que também faz parte dessa mesma ideia, né? Que ele teve uma reação, né? Então, perceba aí os processos históricos, né? A dialética aí acontecendo, né? Uma ação motivada ali, motiva uma reação. Né? Então, Urbano II, ele vai ser o cara que vai promover ali as cruzadas, né? Uma ideia de reconquistar as terras da Europa perdidas aí pelo avanço muçulmano, né? A exemplo aí a Península Ibérica, e né, promove aí as cruzadas a partir ali do século XI, e essas cruzadas vai assim se estender até
a expansão marítima, né? Até porque os portugueses se consideravam aí cruzados, né? Eles vão ali fazer uma cruzada para trazer, levar a palavra de Cristo, né? Enquanto eles conquistam territórios. Pelo menos essa era a ideia narrativa, né? Que eles acreditavam. Aí eu coloquei Gengis Khan também, né? Porque só para lembrar, né, que talvez essas disputas de cosmovisões elas são muito violentas, elas trazem muito massacre. Né? Gengis Khan ele foi o líder de um dos maiores impérios que existiu aí no mundo. E na época, né, da sua expansão, o tanto, né, de ser humano, tanto de seres humanos que tinha, que existia no planeta, Gengis Khan matou 1/3 nessa época. Então, e isso, né, que ele tinha uma visão de mundo expansionista. Então perceba que como a intolerância pode ser muito danosa, né, quando a gente não considera as mais diversas cosmovisões diferentes. Né? E por que eu coloquei ali Tariq e Urbano II, né, porque eu estou falando de Portugal, até 1112, né, você vai ter a reconquista, né, foi uma cruzada para reconquistar as terras de Portugal, e temos ali a reconquista do Reino de Avis por Alfonso Henrique. E como é que era a relação, como é que foi a construção de mundo que ocorria na Península Ibérica entre 711 até 1112? Perceba aí que, né, temos aí uns 400 anos de uma presença muçulmana lá. E a visão de mundo dos muçulmanos era diferente da visão de mundo proposta pela Igreja Católica Apostólica Romana. Certo? Que, por exemplo, os muçulmanos eles tinham uma maneira diferente de tratar, por exemplo, a cartografia. Muito se desenvolveu na ciência cartográfica a partir dos estudos de muçulmanos. Muito se desenvolveu na ciência astronômica a partir dos estudos de muçulmanos. Os muçulmanos, né, dentro dos califados, dentro dos taifados também muçulmanos, você tinha uma liberdade religiosa maior do que dentro da Europa católica apostólica romana. Você tinha ali uma liberdade religiosa no sentido que você podia processar sua fé, você podia ser cristão, você podia ser judeu, e entre outras religiões, você ia pagar imposto. Quem não pagava imposto era muçulmano, o resto pagava. Né? Então, é lógico, né? Você vai haver ali episódios de intolerância, mas, né, não era tão assim sistemático como a gente tinha na Europa feudal, certo? Mas, então perceba, né, que na Península Ibérica, que até, né, você ter aí as reconquistas, estou colocando aí 1112, mas vai durar até 1400 e pouco. Né, se eu não me engano, a último reduto ali muçulmano vai ser lá na pontinha da Espanha, que eu esqueci o nome da cidade agora, que vai ser o último reduto muçulmano na Península Ibérica, vai lá para o ano de 1400 e pouco. Mas, né, a maneira como eles conservaram, inclusive, a filosofia grega antiga, né, era um conhecimento muito mais guardado do que a gente teve nas bibliotecas ali dentro do domínio católico apostólico romano. Beleza? Por que eu estou trazendo isso? Né? Você vai ter a preservação desses conhecimentos e o uso. Né? Portugal vai ser, inclusive, o primeiro Estado-nação moderno, né? O primeiro Estado assim, com um rei fixo e uma figura forte ali do rei, não aquela coisa do rei medieval que a gente tinha, certo? E um grande impulsionador das grandes navegações foi aí o Dom Henrique, esse do chapéu estranho, certo? Ele foi um grande impulsionador, aí, um grande investidor. Ele era ali abaixo do príncipe, né? Ele tinha o título de infante, né? Então, um infante ele é filho do rei que está abaixo do príncipe. Ele não tem ali direitos de herdar o trono. Mas ele se lançou, né, na pesquisa sobre as grandes navegações e permitiu aí o que a gente já estudou muito em história. Pois bem, né? Então perceba que uma cosmovisão portuguesa era muito diferente do que, por exemplo, uma cosmovisão norueguesa. Isso pegando na época, imaginando ali o século XV, né, os anos de 400. É o 400, que a gente já está aí na época do Renascimento, certo? Pois bem, então vocês estão percebendo, né, que ao longo do tempo temos aí formas de ver o mundo que vão se transformando, né? A gente está aqui no contexto da modernidade, né? A tal modernidade sólida, por enquanto, não chegamos ainda na modernidade líquida, e né, vai ter as grandes navegações, os portugueses vão chegar no Brasil, né? Desenvolveu aí grandes embarcações. Chegando aqui no Brasil, você tinha tribos com cosmovisões muito diferentes também, né? Que não desenvolveram tanto ali a tecnologia. Então imagina só, né? Os portugueses conseguiram atravessar um continente inteiro ali, né? Conseguiram construir caravelas e chegaram aqui no Brasil, e vou fazer aqui uma comparaçãozinha. Já os pindoramenses, né? Por que eu coloquei pindoramenses? Porque aqui não se chamava Brasil. Para os povos tupi-guarani, aqui era Pindorama, né? A terra das palmeiras. Então, temos aí esse choque cultural que vai acabar trazendo a morte de vários indígenas, como a gente sabe. Por quê, né? Uma piroga é muito menos eficiente do que uma caravela, né? A caravela cruza o oceano. A piroga, não. A piroga vai andar ali no rio. Ela quando a gente para, por exemplo, né, falando da diferença de cosmovisões, né, a gente tem aqui um retrato de um pindoramense, né, um carinha limpo, cheiroso, saudável, né, eles
se lavavam, tiravam todas as impurezas, né? Até porque a visão de mundo deles, né? A forma até de enxergar o mundo deles ali demonstrava que precisava haver aí uma limpeza extrema, né? Até porque a forma de mundo de ver deles está condicionada também à materialidade. Aqui no Brasil, né, muita água existe, muitos rios, né, muitos ribeirões, muitos açudes, estavam aqui muito mais saudáveis, né? Já os portugueses tudo fedido, né? Tudo nojento, doente ali, sem educação, chegou aqui trazendo muitas doenças, né? Então, por mais que muitos indígenas morreram aí, por conta aí da porquice europeia, mas né, eles não contraíam tantas doenças por talvez ali ter uma maneira de se relacionar com a natureza não muito mais sofisticada do que os europeus. Os europeus se relacionam com a natureza e a forma de olhar a natureza para se trazer um proveito, para se trazer um benefício, para se converter em mercadoria, né, acaba fazendo com que a visão de mundo deles, né, seja mais rudimentar, talvez, ali do que os indígenas, né? Porque a gente vê, por exemplo, né, aqui, essa variedade de alimentos que temos nas Américas, né? Aqui estou dando mais um foco para frutas, alimentos que são advindos, né, da Amazônia e da Mata Atlântica, que é uma diversidade enorme. E até hoje tem muita gente que pensa que não havia agricultura, até porque estamos aí intoxicados, né, por essa cosmovisão europeia que coloca que a agricultura é uma monocultura, né? E não é verdade. Muitas dessas frutas foram ali manuseadas pelo ser humano para que elas se desenvolvessem dessa maneira, uma polpa mais carnuda, né? Com grãos que sejam ali mais saudáveis, né? Você vai pegar, por exemplo, a mandioca. A mandioca é uma raiz venenosa, né? Mas a partir ali da seleção artificial, né? Que a agricultura depende disso, né? Se há uma seleção artificial, você já está praticando ali uma agricultura. Se o ser humano está selecionando por conta própria, estamos aí se tratando, né? Trata-se de uma agricultura, certo? Então, o manejo da mandioca, né? Você separar, né, tratar a mandioca ao longo do tempo, separando as que são menos tóxicas, ao longo do tempo foi fazendo com que tenhamos aí uma mandioca que a gente não tem que ter medo de comer. Ainda existem variedades, né, com veneno, a chamada mandioca brava, né, mas a gente, no geral, não tem muito esse problema por conta, né, dessa seleção. Passei aqueles slides ali mostrando ali umas comparações apenas com o contato dos europeus aqui para com os indígenas brasileiros, né? Mas aqui eu trouxe essas imagens para lembrar vocês, né? Que aqui nas Américas, por exemplo, aqui em cima, né, no canto superior esquerdo, temos ali a capital do Império Azteca, Tenochtitlan. Na época, né, você vai ter mais pessoas vivendo em Tenochtitlan do que Paris, por exemplo, e muitos outros centros urbanos europeus. E uma organização de estrutura, a infraestrutura da sociedade é muito inteligente, inteligentíssima. A gente tem aí, por exemplo, bairros, né, casas construídas em cima da água, né, você tem sistemas de agricultura que eram ali muito eficazes e construídos em cima da água, A pessoa ali, né, não precisava se preocupar com irrigação. Os aquedutos astecas eram assim impressionantes. Ali também, né, para o pessoal de história, né, lembra dos Dogons, né, que tinham ali uma observação astronômica imensa, coloquei na vertical, mas a gente vê esse símbolo Dogon na horizontal. E o que ele representa? A constelação de Orion, certo? Já viu, né, como esses caras aí têm um conhecimento enorme do universo. Para o pessoal da terceira, procuram lá. Povos Dogon, né? Dá para ver aqui, Dogon, para vocês verem vídeo que o negócio é impressionante. E também medicina, né? Eu trouxe aqui um cantinho inferior esquerdo, né? A gente tem aqui um esquema milenar, né? De conhecimento de pontos para você diminuir a dor, né? De fazer acupuntura, né? Um conhecimento tradicional chinês, que é eficaz, né? Você tem ali até mesmo cirurgias que são feitas apenas, né, sem o uso de anestésico e a anestesia sendo feita com acupuntura e funciona. O cara não tem dor, né? Não sei até que nível, né, que é aplicada esse tipo de anestesia, mas é interessante, né? Também trouxe aqui muitas observações astronômicas maias. A observação do universo a partir ali dos maias era muito impressionante. Houve ali descobertas, né, que antecederam, né, as descobertas feitas a partir de telescópios mais avançados. É importante a gente não ter essa ideia de devastar com tudo, né? A gente chega nos dias de hoje, temos aí a continuidade dessa ideia, né, dessa ideia de domínio muito forte, né, esse domínio irrestrito, esse domínio inconsequente, esse domínio sem considerar o amanhã, certo? Sem considerar outras culturas e, né, o Brasil, a gente sabe que recentemente teve essas queimadas, né, volta e meia eu comento, principalmente o pessoal do primeiro ano, e cada vez mais a gente está tendo aí secas, cada vez mais a gente está tendo aí o clima desequilibrado, os furacões vão vir aí cada vez mais com mais intensidade. O pessoal lá dos Estados Unidos deu muita sorte ali com o furacão Milton, mas a previsão é que daqui para frente, e todas as previsões climáticas feitas no passado estão acertando, inclusive acertando o que vai acontecer, mas errando no prazo. Está acontecendo o que foi previsto, mas antes do que se imaginava.
Então a coisa está séria. E muito isso vem da predominância, né, do predomínio imposto, né, pelos europeus. Uma cosmovisão eurocêntrica que ainda é muito presente, ainda é muito, muito, muito presente na nossa vida, na forma como a gente age entre nós mesmos, né? Então, é importante que a gente pare para pensar sobre isso. Estamos falando de história pra caramba, cosmovisão. O que, que tem a ver a tela, né? Faz, o que, que fez com que chegássemos, por exemplo, numa situação como essa, né? Cosmovisões que partiram, né, essa cosmovisão ocidental que foi aí se espalhando pelo mundo, certo? Uma cosmovisão ocidental que, né, durante ali, eu coloquei o quinhentista, né, uma cosmovisão quinhentista, do início da modernidade, né, porque a gente ainda está na modernidade, a gente ainda está, né, nos dias de hoje, né, modernidade tem a ver com isso, relativo aos dias atuais, né? Então, por mais que 500 anos pareça muito, mas na história da humanidade é hoje, vamos dizer assim, né? Então, a cosmovisão mercantilista, né, visava o quê? Transformar o máximo de coisas, né, possíveis em mercadoria, né? As suas expansões, né, a expansão marítima, se afirmar no poder, né? Um rei com bastante poder é aquele que possuía mais metais, é aquele que possuía mais poder de mercado. Por isso que a gente fala aí mercantilismo, mas a gente não coloca ali como capitalismo ainda, porque o mercantilismo ele é submetido a uma monarquia. E ao longo do tempo, né, isso aí vai se transformando, né, durante aí os 1500 a gente vai já está tendo ali aquele processo de reforma protestante, as conquistas que os portugueses, que os espanhóis, os holandeses, os ingleses fizeram, eles conquistaram visando transformar a sua conquista em lucro, em mercadoria. Não se tinha essa consideração pela cosmovisão do outro. A minha cosmovisão, eu quero lucro, aqui é um bom lugar para se pastar, né, para colocar ali um gado, aqui é um bom lugar para plantar cana, aqui é um bom lugar para tirar ouro, né, desconsiderando, por exemplo, aqui no caso dos indígenas, né, uma relação, né, de mundo que eles tinham. Por exemplo, os indígenas, a prática tanto cosmogônica quanto da cosmovisão indígena tem essa ideia, né, principalmente os povos tupi-guarani, de se chegar a uma terra sem males. Então, para que eles cheguem a uma terra sem males, eles precisam andar pelas matas, né, e ao passo que eles andam pelas matas, vai ali fazendo suas aldeias, seus adelmentos, e vai estabelecendo relações, né, conexões com outras tribos, né, vão ali se fixar, fixa-se em algum lugar, e a partir daí, né, vai encontrar com outra tribo que fixa em outro lugar, estabelece relações ali. São detalhes que eu não vou entrar nessa aula de hoje, mas o que eu quero que vocês percebam é que é diferente dessa ideia de, por exemplo, é minha terra, né, eu comprei uma terra, tenho ali uma escritura, né, tá escrito, essa terra pertence a fulano da Silva, né? E assim, depende da gente acreditar no que está escrito naquele papel. Para um indígena, não importa, né? Ainda mais nos anos que, nesse contexto aí da invasão portuguesa, não importa para o indígena o que está escrito naquele papel. E como assim? Né? Eu estou aqui, independente, irmão. Esse lugar é meu. Os indígenas vão perder muito espaço aí, né? E cada vez mais ainda se vê ameaçados, né? Tanto pela expansão do agro quanto, enfim, vocês já estão bem cientes aí das aulas de história e geografia. Então, essa visão de mundo transformar tudo em mercadoria é muito presente até hoje, né? A gente vende a nossa força de trabalho em troca de salário, a gente busca sonhos, né? Putz, qual que é o meu sonho, né? O meu sonho, talvez ali, é acabar a escola, ir para uma faculdade, ou não. O meu sonho é ser jogador profissional de LOL. Não sei, né? Cada um vai ter um sonho, mas, né, de novo, vamos ter essa vontade a partir daquilo que o nosso processo histórico, nós, enquanto seres históricos, aprendemos a querer, por exemplo, né? A gente quer o que nós queremos, muito influenciado por aquilo que a gente assiste, por aquilo que a gente consome, principalmente nos meios audiovisuais, né? Lá. Então, a audiovisão, a cosmovisão, ó, juntando tudo aí, né? Resumidamente aqui, né? Tô falando aqui de audiovisão para chegar nessa ideia, né? De como é que como é que eu construo o meu olhar no mundo a partir daquilo que eu consumo nas telas, né? Eu trouxe aqui esse livro, né? Audiovisão, Som e Imagem de Cinema, e que ele traz, né? Que o som, ele cria uma espacialidade, né? Dentro do filme, ele vai ali condicionar para te dar uma ilusão de espacialidade. O filme em si, né? O vídeo, ele é uma ilusão de movimento. Eu não tô, você tá me vendo eu me mexer, mas eu não estou me mexendo. Não tô. Você acha que eu tô me mexendo? Essas horas pode ser que você tá assistindo de madrugada, eu tô dormindo. Mas você está me vendo aí, é uma ilusão de movimento. E cada frame captado, né, cada fotinha captada, está parado. Se você pausar, o vídeo vai estar pausado. Então é uma ilusão de movimento. Trabalha-se com a ilusão no audiovisual, certo? E por se trabalhar com a ilusão, como é que essa interação com as mídias está aí relacionando a minha psique? Né? Como é que está relacionado ao meu psicológico? Né? A minha interação com o meio vai ali influenciar na minha psique. Todas as notícias que temos aí do aumento da ansiedade, muito atrelada aí ao consumo aí dos smartphones. Né? Então, como eu posso aí melhorar, né? Como essas mídias, né? Como essa mídia está relacionada à minha psique, né? Então, eu já passei o próximo ponto ali, né? Como é que a minha interação com as mídias está ali se relaciona ao meu fazer artístico? Hoje em dia tem inteligência artificial, né? Então,
Aqui eu fazer um desenho legal, vou mandar ali a IA fazer e beleza. Como é que eu estou me interagindo, né? Como é que eu estou criando uma visão de mundo a partir dessa relação com a mídia? Né? O que eu estou criando artisticamente? O que eu estou pensando? Né? É, como é que essas relações aí de produção, né? Putz, tá havendo aí a precarização do trabalho, né? A mídia, por exemplo, tá vendendo, né, uma ideia de ficar rico, seguindo ali o, sei lá, aquele influenciador primo rico que vai colocar lá, vai falar sobre day trade, né? Vai falar sobre a invista no mercado das ações. Que na prática, né, muita dessa galera que vende esses cursos aí de como se tornar rico, na verdade, a única pessoa que fica rico é quem vende o curso, porque né, é até comprovado que é mais vantajoso, né, você botar seu dinheiro em aposta do que em certas ações no mercado de ação. O lucro é mais certo na aposta. E olha que é difícil o lucro na aposta. E muita gente acaba caindo nesse tipo de coisa muito por conta, né, desse impulsionamento midiático. E eu coloquei ali, né, relações de produção, porque nesse contexto aí você tem. E muitas vezes as pessoas buscam essa autonomia, né, de produção, né, de trabalho em aplicativos, né? Nos aplicativos, no Uber, no Get Ninjas e iFood e tudo mais, né? Só para citar alguns, né? Tanto no iFood, tanto quem entrega como quem produz, né? Quem faz o lanche, né? Às vezes, putz, eu vou conseguir a minha estabilidade tentando vender lanche. Muitas vezes a pessoa quebra, né? Acha que vai conseguir, pode fazer muito bem o lanche ali, mas acaba que né, não sabe ali relacionar com a taxa cobrada, acaba não tendo tantas clientes, enfim. Então, as mídias vêm influenciando muito as relações de produção a partir ali, né, de vender muitos discursos que parecem milagrosos, né? Então, né, tudo isso, né, como a minha relação com as mídias ela se relaciona à materialidade histórica, né? Tudo isso que eu acabei de falar está relacionado com isso. Você está tendo cada vez mais a precarização do trabalho, você está tendo cada vez mais uma incapacidade dos trabalhadores em ter uma vida mais digna e, por outro lado, você está tendo cada vez mais uma burguesia mais rica. Eu queria que vocês aí refletissem sobre algumas questões. Né? No que acredito e como eu aprendi a acreditar nisso. Né? Como é que eu aprendi a acreditar naquilo que acredito? Da onde que eu tirei essa ideia? Né? Por que eu quero? Né? Por que eu quero o que eu quero? Né? Quais são os motivos por trás do que eu desejo? Né? Onde estou chegando né, com essa visão de mundo? Como a minha cosmovisão dialoga né, com a materialidade? Como é que a minha forma de ver o mundo está relacionada com aquilo que o mundo me dá? Né? Então é importante a gente refletir no que eu acredito, por que eu quero, aonde que eu estou chegando. Né? Essa lente, você consegue enxergar os obstáculos na vida, as oportunidades, situação financeira, não sei, né? Vocês ainda são muito jovens para pensar nisso, mas já meio que o mundo atualmente está forçando cada vez mais, né? A materialidade histórica nossa está forçando cada vez mais a gente pensar nessas questões cada vez mais cedo. E é isso, gente. Então, muito obrigado. Espero que vocês tenham aí aprendido alguma coisa. Beleza? Muito obrigado, pessoal. Beijos de luz. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, depois de assistir a aula, né, essa aqui é a atividade avaliativa aqui. Qual que é o objetivo? Né, que vocês devem entender, né, o que vocês não estão fazendo à toa nessa atividade. Eu quero que vocês atinjam essa habilidade, né, essa habilidade aqui, que é compreender a diversidade de cosmovisões, certo? Compreender a diversidade de cosmovisões, visando, né, até mudaria essa palavra para outra, né, ficou muito visões aí, né, mas qual que é a habilidade que eu quero que vocês desenvolvam? Que vocês compreendam a diversidade de cosmovisões presentes no mundo, para que vocês possam fazer um exercício pleno dos direitos humanos, né? O que está resumido bem, mas no sentido de ter esse respeito mútuo, né? Não cultivar intolerâncias né? Culturais, religiosas, geracionais, quais sejam, certo? E como a gente vai fazer? Qual que é a metodologia? Né? A gente vai partir de uma leitura do livro de Ananda Cristina Dananga, que é a organização dela, são vários atores, e a Dananda é quem organizou o livro Povos Indígenas em São Paulo. Esse livro não tem disponível em PDF, mas eu tenho em casa, eu vou digitalizar ele inteiro. Então, vejam só o trabalho que eu vou ter, se vocês fizerem um trabalho meia boca, eu vou dar aí, certo? Então, dediquem-se. Então, a gente vai ler. Mas como vai ser feita essa leitura? Né? Cada grupo vai ficar responsável por um capítulo. Né? A gente vai dividir ali em grupos, um grupo por capítulo. Ok? A gente sorteia os capítulos e como vai funcionar? Todos do grupo devem ler esse capítulo, que vai ter ali em torno de 20 páginas, né? No máximo 30. Não é muito, ok? 30 páginas dá para ler em um dia, mas para quem não tem costume, esse hábito da leitura, né, vocês podem aí fazer essa leitura em 3 horas, 1 hora por dia. Se a gente se dedica, né, se a gente foca naquele objetivo, a gente consegue fazer uma leitura significativa. Significativa no sentido, putz, não entendi o que está escrito aqui, procura lá no Google, uma palavra que você não conhece, tenta compreender o que está sendo dito. Isso vai ser individualmente. Então, cada indivíduo do grupo que recebeu esse capítulo vai resumir o capítulo, ok? E como é que vai ser dada a nota coletiva a partir de um seminário sobre esse capítulo que o grupo leu. Então todo mundo vai ler, vai resumir,
e vai fazer um seminário para que todo mundo saiba do que se trata o seu capítulo. É uma organização de vários estudos que tratam sobre os povos indígenas no estado de São Paulo. Vocês vão ter um tempo bem estendido para entregar esse trabalho, vai ser apenas no mês que vem, vocês têm bastante tempo, então usem aí com sabedoria, ok? É isso, muito obrigado, espero bons trabalhos.